É o Salmo de número 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é aos teus olhos mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. O versículo de número 11 diz: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Eu gostaria que você continuasse com a sua Bíblia aberta. Não fecha não. Fica com a sua Bíblia aberta para você acompanhar a exposição da palavra. Irmãos, Davi, ele estava verdadeiramente arrependido diante de Deus. Após a repreensão, é claro, do profeta Natã. A Bíblia Sagrada diz que Davi havia pecado contra Deus. Ele havia feito o que era mal diante dos olhos de Deus. Primeiro, ele havia cometido um adultério com Batseba. E para que o seu pecado não fosse descoberto, ele foi e matou o esposo de Batseba, para que o esposo de Batseba não ficasse sabendo do pecado que eles haviam cometido. Irmãos queridos, e a Bíblia Sagrada diz que após a repreensão do profeta Natã, a Bíblia Sagrada diz que Davi foi tomado por um arrependimento muito grande. Ele se arrependeu profundamente do pecado que ele havia cometido. E então ele pega a caneta e ele escreve o Salmo 51. E ele diz assim: tem misericórdia, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. E ele diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Irmãos, foi a oração que Davi fez, perante um profundo arrependimento na presença de Deus. E um fato interessante, irmãos, que ele diz aqui no texto sagrado, ele diz assim: contra ti somente pequei. Ele sabia, irmãos, que quando ele caiu no pecado do adultério, ele sabia que quando ele assassinou Urias, o esposo de Batseba, ele sabia que ele não tinha pecado contra Batseba, ele sabia que ele não tinha pecado contra Urias, e ele não tinha pecado contra o seu povo, mas ele havia pecado contra Deus. Eu gostaria de dizer para você, meu querido, que todo pecado que é cometido
é contra Deus. Irmãos, nós estamos violando a santidade de Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz que Ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E qualquer pecado que nós cometemos, embora muitas vezes envolvam pessoas, o nosso pecado, irmãos, atinge o próprio Deus. Por isso que Davi disse: contra ti somente pequei. Todo pecado é contra Deus, mesmo que envolva pessoas. Por exemplo, o adultério. A pessoa não pecou contra quem, ou juntamente com quem, ou contra quem foi cometido o adultério. Irmãos, o pecado do furto, do roubo, a pessoa não pecou contra a vítima do roubo ou do furto. Irmãos, quando é provocado um assassinato, o pecado não é contra a pessoa que foi assassinada. Quando nós praticamos uma calúnia, nós não estamos pecando contra a vítima da calúnia, mas nós estamos pecando, irmãos, contra Deus. O nosso pecado ofende a Deus, a natureza de Deus, que é santa. Então, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado antes de nós cometermos alguma coisa que desagrada a Deus, mesmo que seja contra pessoas. Então, queridos, contra ti somente pequei. Ele sabia que havia pecado com Batseba, ele sabia que havia cometido um assassinato contra Urias, mas ele sabia que era contra o próprio Deus que ele havia pecado. Então ele se arrepende, ele diz aqui: fiz o que era mal diante dos seus olhos. E ele diz então: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, queridos, esse texto aqui, ele nos traz uma lição maravilhosa. Ele nos traz uma lição extraordinária. Por exemplo, aqui no versículo de número 7, purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Por que ele disse isso aqui? Purifica-me com hisopo. Muitas pessoas não sabem o que é hisopo. Irmãos, hisopo era uma planta, ou é uma planta, que ela nasce nas fendas das rochas. E essa planta, ela cresce mais ou menos 60, 70 centímetros de altura. Irmãos, e quando eu fiz uma pesquisa sobre o hisopo, eu aprendi que as folhas dessa planta, pastor Zé Roberto, elas são aquela folha cabeluda. Sabe aquela folha que parece que tem pelo? Ela é cabeluda. Então, foi quando ele diz aqui: purifica-me com hisopo, ele estava se lembrando de algo que era feito lá no Antigo Testamento, quando o sacerdote molhava aquela folha cabeluda numa determinada água, e aquela água, ela era espargida sobre a pessoa, e através daquele rito, daquele ato, os pecados da pessoa eram perdoados. Então essa planta, ela guarda na sua folha a água. Inclusive, quando eu estava estudando aqui, eu aprendi que foi com esta folha que o sangue foi espargido nos umbrais das casas ali do povo judeu. Quando Deus mandou que fosse passado sangue, foi com essa planta que foi passado o sangue ali também. Ela era como uma esponja, ela guardava o líquido que era passado sobre ela, e então ela segurava, ela funcionava como um tipo de pincel. Então, quando Davi disse: purifica-me com hisopo, ele estava se lembrando lá do que era feito no Antigo Testamento, quando o hisopo era envolvido na água e era derramado sobre a cabeça da pessoa, sobre o corpo da pessoa, para que a pessoa fosse purificada do pecado, e muitas vezes fosse purificada da lepra também. Então, purifica-me com hisopo e ficarei puro.
Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Irmãos, nós estamos falando hoje sobre o pecado. O que é o pecado? O que é o pecado? Para que nós nos desviemos do pecado. O que é o pecado? Para que nós não pratiquemos esse mal terrível contra Deus. Para que as consequências não venham sobre as nossas vidas, as consequências do pecado. E quando eu estava estudando essa mensagem, irmãos, eu aprendi que o pecado, ele é transgressão. Eu vejo aqui no versículo de número 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo as tuas benignidades, apaga as minhas transgressões. Então, o que é pecado? Em primeiro lugar, pecado é transgressão. Irmãos, e o que é transgressão? Significa ir além. Transgressão significa rebelar-se. Transgressão significa invadir aquele lugar que é para nós não invadirmos. Irmãos queridos, transgressão é eu ultrapassar os limites. Por exemplo, quando uma pessoa ela é multada porque ela transgrediu uma lei, o que aconteceu? Ela transgrediu aquela lei, ela foi além daquela lei, ela invadiu um lugar que não era para ter invadido, ela ultrapassou os limites. Então, quando nós pecamos, queridos, nós estamos ultrapassando o limite que Deus colocou diante de nós. Amém, irmãos? Vamos ver em segundo lugar, para ser mais rápido, mais breve. Eu aprendi também o que é pecado. Pecado é iniquidade. É iniquidade. Nós vemos isso no versículo de número 2. Olha o que diz aqui Davi: lava-me completamente da minha iniquidade. Então pecado é transgressão. Pecado é iniquidade. Irmãos, o que é iniquidade? É eu torcer, é eu entortar, é eu torcer a lei de Deus, é andar pelo caminho torto, em oposição ao caminho reto instituído por Deus. E isso é iniquidade. Quando Davi disse aqui que eu cometi uma iniquidade, ele estava querendo dizer assim: eu fiz o que não era da tua vontade, eu perverti a tua vontade, eu fiz algo oposto àquilo que o Senhor instituiu para a minha vida. Então isso é pecado, é eu fazer o oposto daquilo que Deus estipulou para eu fazer. Por exemplo, não adulterarás, vai e adultera. Não roubarás, vai e rouba. Não furtarás, vai e furta. Honra teu pai e tua mãe, vai e não honra o pai e nem a mãe. Então isso é iniquidade, é fazer o contrário daquilo que Deus mandou eu fazer. Quem está me entendendo aí, diga amém. Continua com a sua Bíblia aberta. O que é pecado? Pecado, irmãos, é mal. Pecado é mal. Versículo de número 4 diz assim a palavra: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal. Então pecado é eu fazer aquilo que é mal diante dos olhos de Deus. Irmãos, significa eu quebrar ou danificar. Irmãos queridos, dá a ideia de dano moral, dano físico. Quando Davi usou essa expressão, que eu fiz o que era mal aos teus olhos, irmãos, ele reconheceu que seu pecado foi malicioso, o seu pecado foi premeditado. Ele próprio reconheceu isso. Então pecado é mal. Então quando nós pecamos, nós estamos fazendo aquilo que é maléfico para as nossas próprias vidas, aquilo que é malicioso, aquilo que é premeditado contra a santidade de Deus.
Então, irmãos, o pecado, ele deve ficar bem longe de nós. Bem longe de nós. O pecado é algo que transgride. O pecado é algo que faz mal. O pecado é algo que traz as suas consequências. E nós precisamos, como diz a palavra de Deus, nos afastarmos do pecado. Irmãos, o que é pecado? Vamos ver agora o versículo de número 3. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Vamos para o versículo 9. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Então, irmãos, além de tudo isso que eu já falei, pecado é pecado. E nesse texto bíblico aqui, pecado significa errar o alvo. Repita comigo: errar o alvo. Então pecado é errar o alvo. Irmãos queridos, quando nós pecamos, nós estamos literalmente errando o alvo. Qual é o alvo de Deus para a nossa vida? É uma vida de santidade. Qual é o alvo de Deus para a nossa vida? É nós cultuarmos o seu nome. Qual é o alvo de Deus para a nossa vida? É nós santificarmos a nossa vida. Qual é o alvo de Deus para as nossas vidas? É um dia nós irmos morar no céu, através de uma vida santa diante dele. Então este é o alvo de Deus para cada um de nós. Agora, quando nós pecamos, nós estamos errando esse alvo. Nós estamos atingindo, com a nossa seta, outro lugar, e não o lugar que nós temos que acertar. Irmãos, o pecador, ele erra o alvo, ou seja, ele erra o objetivo de Deus para a sua vida. Lá em Gênesis capítulo 4 e o versículo 7, Deus declarou a Caim: se não fizeres bem, o teu pecado jaz à porta. Isso é, o pecado coloca-se de prontidão como uma fera pronta para atacar a sua vítima. Caim errou o alvo e sofreu as consequências. Irmãos, quando Deus falou para Caim, aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 7, quando Deus falou assim: se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Sabe o que Deus estava querendo dizer? O pecado está aí bem pertinho de você, esperando para te abocanhar. O pecado, ele está bem pertinho de você, ele jaz à porta, como uma fera, como um leão, como um animal feroz, esperando a oportunidade certa para te derrotar. Então, irmãos, assim é o pecado diante de nós. Ele fica sempre ao nosso redor, ele está sempre diante de nós, ele está sempre do nosso lado, esperando a hora propícia para dar um bote e derrotar a nossa vida na presença de Deus. É por isso, irmãos, que nós precisamos estar blindados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém? E não dar oportunidade para o pecado que jaz à porta. Não dar oportunidade para o pecado que está diante de nós, procurando uma oportunidade para nos destruir. Irmãos, o versículo 14 fala mais uma vez o que é o pecado. Dá uma olhada aí na sua Bíblia, no versículo 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Irmãos, quando Davi disse aqui, livra-me dos crimes de sangue, ele estava ilustrando a gravidade daquilo que ele havia cometido diante de Deus. Quando ele fala aqui que aquilo que ele havia cometido foi como um crime de sangue, ele estava falando sobre a gravidade, ele estava falando sobre o valor terrível daquilo que ele havia praticado diante de Deus.
E ele sabia muito bem das consequências disso. Ele sabia que aquilo traria consequências terríveis na sua vida, como um crime de sangue. Irmãos, eu gostaria de dar uma notícia para você. Não é uma notícia muito boa, não. Mas eu gostaria de dizer uma coisa interessante para você. Embora Davi tenha se arrependido, embora Davi tenha pedido perdão para Deus dos pecados que ele havia cometido, irmãos queridos, mesmo Davi pedindo perdão, mesmo Davi se arrependendo e Deus perdoando, a consequência do pecado veio sobre a vida de Davi. Então, irmãos, é por isso que nós temos que pensar muito antes de cometer um pecado. Nós devemos pensar 30 vezes antes de praticar algo que é errado diante de Deus. Nós precisamos pensar muito bem antes de nós fazermos alguma coisa que vai afrontar a santidade de Deus. Davi, ele teve as consequências. Abra sua Bíblia lá em 2 Samuel capítulo 12, você vai ver. Abra sua Bíblia lá em 2 Samuel capítulo 12, e você vai ver que terrível foi a consequência, viu, gente? Nenhum pecado é grande demais para Deus perdoar. Embora ele perdoe, nem sempre apaga as consequências do pecado. Nós vamos dar uma olhada aqui em onde que eu falei? Em 2 Samuel, né? 2 Samuel, capítulo de número 12. Vamos dar uma olhada aqui nas consequências do pecado de Davi. Quem já achou diz amém. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 14. Olha aqui a consequência. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E sucedeu, versículo 18 agora, e sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como pois lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. A Bíblia diz, irmãos, que depois que Natã virou as costas, Natã falou para Davi que essa seria a consequência do seu pecado. E o versículo de número 18 fala então que a consequência veio sobre Davi. A vida de Davi, o reinado de Davi nunca mais foi o mesmo. Então, irmãos, a consequência do pecado é algo terrível. A consequência do pecado é algo terrível aos olhos de Deus. Então é melhor não pecar. É melhor vigiar e orar diante de Deus. Melhor é zelar por uma vida de santidade na presença do Senhor. Irmãos, melhor é dizer não para o pecado. Melhor é viver uma santidade, aquela santidade que Deus quer que nós vivamos. Porque o pecado, irmãos, ele sempre traz as suas consequências terríveis sobre a vida daquele que cai no pecado. Então tome cuidado com o pecado, em nome de Jesus. Agora, irmãos, diante de tudo isso que nós falamos, qual é a atitude de Deus diante do pecador? Primeiro, ele tem misericórdia. Versículo de número 1, tem misericórdia. Então Deus, ele tem misericórdia do homem pecador. Versículo 2, ele lava o nosso pecado. Versículos 2 e versículo 7, ele purifica a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor.
Irmãos, e aquele arrependido, versículo 10, ele cria um coração novo. Então essas são as consequências para a pessoa arrependida. Ele cria um coração novo, ele tem misericórdia, ele lava, ele purifica e ele tem misericórdia. Então, irmãos, eu gostaria de dizer uma coisa para você nessa noite. Eu gostaria de dizer algo tremendo para você nessa noite. Ainda dá tempo de você se arrepender dos seus pecados, pedir perdão pelos seus pecados. Ainda dá tempo de você se converter, mudar de atitude na presença de Deus. Ainda há oportunidade de você nascer de novo na presença de Deus essa noite. Para Deus não existe pecadinho e não existe pecadão. Às vezes a pessoa pensa assim: mas pastor Josué, será que Deus perdoa o meu pecado? O meu pecado é muito grande na presença dele. Seja qual for o tipo do pecado, ele perdoa, porque faz parte da sua natureza a misericórdia.